o assunto do estudo. Excelente. Assim podemos nos conhecer um pouquinho. Sarita, você quer fazer Sim, a sim, boa introdução? noite, Rabino. Fiquei aqui com a honra de dar as boas-vindas e com o prazer de te receber aqui com a gente, com o nosso grupo aqui do Cirne, e também tem uma parte do grupo que é da Sinagoga de Tibau. Se eu não me engano, tem gente de Fortaleza também. Esse é um grupo que vem agregando pessoas, né, e aumentando aqui ao longo do tempo sobre essa batuta aí do Nivaldo. Então, seja super bem-vindo. Estamos aqui ansiosos para ouvi-lo. Eu não sei se pelo tempo dá de todo mundo se apresentar, mas tem 13 pessoas, rapidinho, se todo mundo quiser dizer o nome de onde é, acho que dá tempo, né? Até ele se conectar com o vídeo. Sim, sim. Ok, eu sou Rosália Aguiar, Tá bom, o nome é suficiente. Sou Rosália Aguiar, sou da Sinagoga Betel de Fortaleza. Isso, eu, Então, Luciana. Sarita, já estou ouvindo dizer uma palavra sobre. Sim. Estou super feliz e emocionada de você estar participando do nosso estudo aqui segunda-feira. Show de bola. Nivaldo, parabéns. Obrigada, Rabino Rubem. Eu, assim, estou super, super feliz e emocionada. Obrigado. Wagner, Continuamos. Quem Wagner, mais? Alexandre, Eli, vamos, pessoal, Eli, coragem. Luan, Suelen. Wagner tem o microfone fechado. Vai, Eli, já você se apresenta, dá boas-vindas. Então, oi, Rubem, tudo bom? Bem-vindo, seja aqui. A gente está todo mundo feliz que você vá conversar com a gente, então estamos todos esperando. Apareça. Obrigado. Já, já. Olá, Samuel. Rabino Quem Rubem. mais? Desculpa, Tudo Wagner. bem? Desculpa, Eu Samuel, também. gostaria de, Vamos que eu lá. gostaria de escutar de cada um, se puder, que vão se apresentando, uma palavra sobre o que une vocês ao grupo e o que une você ao tema do grupo. Por que justamente escolheu estudar a Paraxá? Ah, se puderem, se não, é suficiente com que se apresentem de alguma outra forma. Sim. Rabino, eu sou do GUU da turma 2024, 2025, aí da CIP, daqui do Centro Israelita, e eu sempre já participei de algumas aulas aí, já assisti algumas aulas sua, e assim, sempre muito boa, sempre muito, e acompanho também os serviços de Kabbalah e Shaharit da CIP também. E sobre o tema da Paraxá, a gente faz esse estudo semanalmente, todas as segundas-feiras. O Nivaldo encabeçou esse projeto e a gente sempre está acompanhando os temas das Parashot. E hoje a gente vai ter o privilégio de escutar a sua prédica e sua aula sobre isso. Obrigado. Bom, obrigado. Vai, Luan. Samuel Gabay, atualmente estou no Rio, já fui presidente do Centro Espírita do Rio Grande do Norte. Tive o imenso prazer de conhecer o senhor em 2019 e 2010, num dos jantares da Conib. É uma honra receber o senhor aqui nessa aula que é tão instigante, comandada pelo Nivaldo. E eu participo de todo o estudo de Torá, porque eu acho que a Torá é a água da nossa vida. Ela permeia todos os valores, todos os ensinamentos que a gente deve ter. Então, a gente não deve apenas estudar a Torá como se fosse um estudo etéreo. A gente tem que pegar os valores da Torá, colocar na nossa mente, no nosso coração e levar para o nosso dia a dia. Mito. Eu gostaria de acrescentar, como o Rabino pediu, que o estudo da Paraxá é muito importante para o conhecimento do judaísmo, das leis, etc., e principalmente porque estudando Torá, estudando a Paraxá, nós cumprimos todas as mitzvot.
Eu acredito que seja para dar mais sentido na vida, para dar mais sentido na vida, né? Para mim é isso, dar sentido na vida. O estudo da Paraxá. A mãe do soldado disse que está preocupado com a saúde do filho. A família teve acesso. Acho que tem alguém com o microfone aberto ou Eu, está falando aqui? eu mutei. Não, não. Tá. Eu acho interessante, talvez, as pessoas irem escrevendo no chat o que representa para cada um participar aqui do estudo, assim a gente pode, né? Também. Shalom, Abraham. Eu tenho uma teoria em relação aos estudos da Torá. Cada paraxá, né, os pastores, todos estudamos cada uma delas. Eu sempre tenho essa concepção que a cada aprendizagem, a cada vez que avançamos nos estudos e aprendemos o que a Torá nos ensina, nós temos a capacidade de conter o nosso ser, o nosso instinto animal e a capacidade de evoluir o nosso instinto espiritual. É por isso que é importante a cada dia, a cada momento que tivermos a oportunidade de podermos estudar a Torá, para que possamos lidar com todo esse impasse entre o espiritual e o animal, e conter o animal que somos e elevar o espiritual que somos também. Shalom. Rony queria Boa falar? noite. Boa noite. Posso falar? Boa noite. Boa noite, Vocês Rô. conseguem? Boa noite. Eu me chamo Rony. Eu sou o contato da Rosália aqui de Fortaleza, né? Não sou membro da sinagoga, mas sou um amigo deles, né? Que frequenta aqui. E essa paraxá, né, como o Rabino pediu, ela me chama uma atenção por um tema que aparece nela de inclusão, né? De uma parte da comunidade que, devido a algumas situações, estava excluída, né, de participar de Pessa, e que então Moshe Rabbeinu acaba conseguindo, né, criar uma forma de incluir essas pessoas posteriormente, né? Aí esse tema da inclusão, nesse contexto da antiguidade, me chama muita atenção. É isso? Obrigado. Esqueci de falar, né, que eu estou aqui no Pará, agora eu estou em Santarém. Eu sou Talmid, né, eu estudo já faz algum tempo aí com meus amigos da Charei, lá do Rio de Janeiro. E foi, não sei se terei condições de ir a Fortaleza agora devido a algumas questões pessoais, mas meu nome, eu sou Marcos Dias, meu nome hebraico é Gideon, tá? E por enquanto estou morando aqui no Pará, em Santarém. Tá? Ok. Ok. Quem mais? Mais alguém? Já se apresentaram todos? Já cada um falou uma palavra? Não, me parece que não. Eu acho que eu não falei. Essa foi a paraxá que eu conheci o senhor lá na CIP em 2011, 2010, 2011, depois de jantar com a professora Anita Novinsky, ela me conduziu através de Eneida lá na CIP e a gente se conheceu ali naquela paraxá. Então, muito prazer em revê-lo nessa paraxá. Que bom. Bom, não sei se o Nivaldo chegou a contar a vocês que tivemos aqui alguns desafios de datas e de horários e demais, então estamos realmente com uma oportunidade preciosa, claro, sempre podemos nos encontrar ao redor da Torá, é uma oportunidade única e
Mas, por outro lado, enfim, eu tinha entendido pelo menos que era às 8 e que terminava às 9, eu às 9 tenho outro compromisso, poder eh, esticar só um pouco mais. Então, vamos ter que comprimir um pouquinho o nosso contato de hoje e devemos saber de antemão, então, que infelizmente eh, ficará muito aquém dos múltiplos assuntos da Paraxá e também as múltiplas leituras possíveis de cada um desses assuntos. Mas meu finado pai teria dito algo é infinitamente mais do que nada. Então, vamos aproveitar isso. A Paraxá Be'alotcha, que é a Paraxá dessa semana, é a terceira Paraxá do quarto livro da Torá, certo? São 5 livros, por isso se chama Pentateuco. O quarto livro se chama Bamidbar. Em nome internacional, o nome que deu a Septuaginta, o Tirgum HaShivim, ou seja, a tradução atribuída a 70 sábios que estavam enclaustrados em 35 celas, e que de tudo isso saiu uma versão unificada, é o tal do Septuaginta. É a tradução ao grego, feita por judeus, claro, e que deu esses outros nomes que tem os livros, né? Então, o livro de Bereshit, que se chama Gênesis, e o de Êxodo, que se chama, o Shemot, que se chama Êxodo, os nomes gregos não são a tradução dos nomes hebraicos, isso imagino que todos já sabem. Então, o nome do livro em números, mas em hebraico se chama No Deserto, Bamidbar. O terceiro livro, a terceira paraxá deste quarto livro se chama Be'alotcha. Eu vou destacar, neste curto tempo que temos, 3 assuntos desta paraxá que me parecem bem interessantes, atraentes e que vão permitir, de repente, refletir, conversar, crescer, ou como falaram antes, crescer espiritualmente. O primeiro deles é o primeiro assunto que aparece na Parashá, justamente, Be'alotcha significa ao elevares. Be'alotcha, leha'alot, la'alot é subir. Leha'alot é fazer com que alguma coisa suba. Fazer é elevar algo. Né? É um verbo transitivo. Be'ha'alotecha et anerot, ao elevares as velas, não acender, seria ascender, né? As velas, né? Um bom trocadilho para o português, né? Acrescentamos uma letra e aí muda, né? Não é ascender, é ascender. Então, el mul pnei a menorá ya'iru shivat anerot. Literalmente, isso significa frente ao rosto da menorá, iluminarão as 7 velas. Eu vou adiantar que os 3 assuntos que quero tratar, um deles é a menorá, esta descrição que acabei de dizer. O segundo é um assunto relacionado à profecia, porque nesta paraxá aparecem 2 profetas alternativos a Moisés, quase escondidos e perdidos no meio do texto, mas que a pouca menção a eles é gigante e propõe uma imensidão. Assim como nossa vida é muito pequena diante da imensidão do tempo e do espaço, mas pode fazer grandes diferenças. E o terceiro assunto para tratar é a viagem da Torá. Esses são os 3 assuntos que eu quero trazer para vocês. São enormes, mas vamos tentar nesse pouquíssimo tempo que temos, tá? Conto com que me falaram que este é um grupo bastante dedicado e bastante entusiasta, então coloquei um standard muito alto. 3 assuntos enormes em muito pouco tempo. Muito bem, então o primeiro era a questão da menorá. O texto diz de novo, ao elevares, ao acender, de acender, não acender com um fogo, acender, elevares, as 7 velas, el mul pnei a menorá, frente ao rosto da menorá,
iluminarão as 7 velas. Eu não vou perguntar se alguém entendeu algo, porque seria uma humilhação. É impossível, é emblemático. Primeiro, o que significa elevar as velas? Literalmente, elevá-las, como eu levanto as velas e jogo para o céu. Segundo, o que significa isso de que as 7 velas iluminam frente? Como é que uma vela ilumina frente a algo? A vela, como nós a conhecemos, ou o fogo, pior ainda, ou melhor, não tem frente e costas, né? Ilumina ao redor, tem uma aura. A luz tem uma aura. Não sei se tem aqui especialistas em física, mas não tem frente e verso. E terceira pergunta para este primeiro assunto, que é o rosto da menorá. Todo mundo conhece a menorá. A menorá tem um rosto, porque tem também nuca, tem também costas. Não, a menorá não é uma pessoa, não é um animal, é um objeto. Como vai ter rosto? Como é que as velas iluminam o rosto? E como é que elas são elevadas? Eu não sei se alguém quer sugerir rapidinho uma resposta para alguma das 3 perguntas ou para todas. Se tiver, pode falar. Se não, pode se deixar invadir por minha humilde resposta. Eu só pensei Um, esse dois. acender, que a vela é para cima, né? Então a chama sobe nesse Boa, boa, sentido. legal, legal. Acho que Sarita conseguiu capturar rapidinho uma mistura de algo literal, físico, né, com uma mensagem um pouco maior. Porque fisicamente o fogo sobe, verdade? E o rosto é a projeção da O rosto elevação. pode ir processar. Bom, aí, Luciana, momento, Luciana já está indo a um lugar ainda mais profundo, já chegamos lá. Sarita falou algo a respeito da ascensão, não ascendimento. A ascensão da vela seria o próprio fogo da vela que sobe. Ok, então, acender a vela seria acendê-la, elevá-la, porque o fogo faz com que ela seja um objeto que está firme embaixo, mas se eleva, voa. Literalmente o fogo voa, a luz também, e de algum modo, dessa maneira, a vela estaria se elevando, se acendendo, ascendendo. Muito bem. Nós poderíamos levar isso a uma leitura poética, que a luz é algo que eleva, né? O calor é algo que eleva, que inspira. E a pessoa que tiver a pretensão, ou a intenção, ou a vocação, são 3 verbos diferentes, estou correndo com vocês, tá? Mas são diferentes, né? A pretensão, a intenção, a vocação de ascender algo, ascender, então teria que ter um voo especial, uma elevação especial para poder levar e elevar os que estão à sua volta e o que estiver à sua volta, para que seja realmente um ascendimento, né? Não haveria ascendimento sem ascensão. Bom, agora vamos falar sobre o frente. Luciana estava sugerindo aqui uma coisa interessante, bem interessante. Isso o rosto ou a frente, como fala de novo, Luciana? É o reflexo, é o seu reflexo, né? O reflexo de cada um. O rosto é o seu reflexo na iluminação de ascender, do crescimento, da transformação. Muito bonito, e também, aí sim, agora já está pegando da segunda e da terceira dificuldade do texto, uma interpretação que vai na linha da Sarita, que pega ao mesmo tempo a literalidade e ao mesmo tempo um voo
filosófico e místico e poético ao mesmo tempo. Muito bom, Luciana. Então, assim, o rosto poderia ser o reflexo. Esta é a proposta da Luciana. E então, o reflexo que seria, quando você ilumina algo, vejam, agora eu estou cobrindo a luz. Estão vendo? Então, o reflexo do rosto, ou do objeto, inclusive se fosse isto, é iluminado diferente. Mas para isso nós precisaríamos que a palavra rosto e a palavra reflexo tivessem alguma relação. Nós podemos imaginar isso. O rosto é o reflexo. Será? O rosto geralmente reflete o interior ou oculta o interior. Na nossa era nos dizem muitas vezes, não demonstre, não mostre o que está sentindo. Vai que a pessoa, se é para antes de comprar algum objeto, você vai mostrar que tem muito entusiasmo e aí vão te cobrar mais. Né? Ou o empregado vai pedir um aumento se você mostrar no rosto. Ou o namorado vai sentir que está tudo muito simples, então já não é interessante. E assim vamos enferrujando as emoções, nos treinamos a não mostrar no rosto, vamos criando certas hipocrisias e chega um ponto em que nos alienamos do próprio interior, por não querer refletir para fora. Luciana assume que o rosto e o reflexo é parecido, seria o mesmo. Quase que a sombra da luz que geram as velas, a sombra delas está relacionada com uma forma da menorá. Então, a sombra e a luz seriam uma mesma coisa. Bem, Luciana, não sei quanto você sabe de hebraico, mas você acertou de um modo extremo. E vou te dizer por quê. Nós dizer a todos. A palavra, e espero que ele lembre do hebraico que aprendeu no Rambam, A Rabino, palavra rosto em hebraico é a mesma palavra que interior. Em hebraico é a mesma palavra. É uma linguística fascinante do ponto de vista psicológico, existencial e também Panim? místico. Panim? Panim é rosto. Muito bem, ele. Rabino, E não tem um lembro mais recurso, como se chama a nossa professora de hebraico, mas estará feliz. tem um recurso E, didático novo aqui para o senhor. A gente vai um momento. discutir, depois que o senhor sair, a gente vai discutir meia hora. Então, pode jogar as. Perfeito. Continuo. Então, a palavra panim, que é rosto, é a mesma palavra que a palavra pnim, que é interior. É exatamente a mesma palavra. Em hebraico, rosto e interior se diz com a mesma palavra. Como se o rosto deveria ser, fosse o reflexo, boa Luciano, do interior. E como se o interior acontecesse através do que o rosto recebe. O rosto é o mais visível. Este é o primeiro assunto. Entendo que está registrado aí, Nivaldo, certo? E vocês falam depois entre vocês. Qual será a relação do rosto interior? Um detalhe a mais, que não estava no nosso protocolo, mas aí veio o entusiasmo e por isso vou trazê-lo também. Quando, em seguida, depois disso, a menorá é descrita como um objeto que tem, embora tenha 7 braços, ele precisa ser uma só peça. 7 que são um e um que são 7. Uma boa reflexão e assunto para um grupo e para uma comunidade. Como é que se cuida o caminho, o percurso de cada uma das velas e ao mesmo tempo continuam sendo um? Como é que trabalha a singularidade dentro do coletivo e o coletivo se enriquece com a luz de cada singularidade e ao mesmo tempo permanece unido e diverso?
Muito bem, terminado o primeiro assunto. Segundo assunto, nesta paraxá, nos contam sobre uma das 3 vezes nas quais aparece uma coisa um pouco política também, que é a descentralização do poder de Moisés. Isso aparece também em um outro momento com Itró, e outro momento com o próprio povo, e em um momento o próprio Deus indica a Moisés para dividir seu poder como juiz, como líder, como profeta, em representantes. Essas divisões acontecem de formas diferentes, em momentos diferentes do percurso do deserto, não podemos entrar nisso agora, mas neste caso se trata de dividir o poder da profecia. Ok? Então acontece que iam ser nomeados, acho que eram 6, enfim, uns representantes de cada uma das 12 tribos, para profetizarem junto a Moisés. Moisés não ia ter mais o monopólio da profecia, mas era por um tempo. Muito bem. Essas pessoas iam ter esse poder por um tempo delimitado, entrariam no Ohel Moed, sairiam da tenda sagrada, da tenda do encontro com o divino, e iam profetizar. Só por um tempo e depois acabaria. Tem 2 personagens estranhos que são os únicos nomeados em detalhe, chamados Eldad e Meidad. E eles dois, por alguma razão, não aparecem na hora de executar a ordem. Ali, aparentemente porque não dava conta, sobravam 2. Mas, em compensação, eles se encontram nesta paraxá, no meio do campo, do acampamento, ou seja, não mais no templo, no lugar sagrado e na hora certa, se encontram livremente profetizando. E aparentemente, essa é um ato que ninguém sabe bem como digeri-lo. Nem Yoshua, que aparentemente é o discípulo de Moisés, e sugere exterminá-los, acabar com eles. Nem o leitor sabe muito bem se eles são subversivos ou são bons. Moisés já deu a entender em outros momentos que ele é muito generoso com a liderança. Ao longo de todo o processo, ele é generoso. E este também é um assunto importante para tratar. O que fazemos com o poder do indivíduo, de um líder, de mais de um líder? Um grupo como este, por exemplo, tem espaço para várias lideranças. As lideranças podem se coordenar, trazer cada um sua inspiração, seu bem. A liderança é para pisar outro. Não tenho nada novo para dizer, o importante é que seja eu, não que seja outro. Enfim, estas coisas aparecem na leitura talmúdica, que sempre é muito diversa, que amplia. Uma das interpretações que eu mais gosto diz o seguinte: a chave está no nome destes 2 senhores. O nome de um é Eldad, E-L-D-A-D, Eldad, e o nome do segundo é Meidad, M-E-I-D-A-D. Eu escreveria assim a transliteração. O que significa Eldad e Meidad? Bom, os dois têm em comum Dad no final, certo? D-A-D. Que é Dad? Dad é uma forma pouco usual de se referir ao peito feminino. Eldad seria o peito divino, porque ele é Deus. E Meidad, Maim, seria a água divina, a água que flui do peito.
Vocês dirão, isto é um erotismo. O que aconteceu de repente? O Rabino está maluco? A Torá, de que está falando? O Midrash diz, a profecia de todos os outros era uma coisa um pouco mais burocrática. Foi dada num momento determinado, uma hora determinada, um lugar determinado e acabou. E cumpriu as normas. Tudo by the book. Sem reclamações, mas sem grandes inspirações. Sem nada além. Um pouco como esta aula. Já estamos saindo do protocolo e indo muito mais longe. Eldad e Meidad eram assim, como está sendo esta aula. Eles saíram do protocolo e se entregaram a uma inspiração sem fim. E o Midrash diz que a profecia fluía deles, a profecia divina fluía deles como a água, ou seja, o leite do peito de uma mãe. De uma mãe. E por isso, eles continuaram profetizando, em qualquer lugar. Assim como uma mãe dá leite a seu filho em qualquer lugar, quando é necessário. O leite flui e dá vida. E desse modo era a profecia deles. Eles não fizeram um checklist. Eles mudaram, eles se inspiraram, eles fluíram, eles geraram vitalidade divina. E isso é Eldad e Meidad. E por último, a questão da viagem da Torá. Mais uma palavrinha sobre Eldad e Meidad. Isto eu o relacionaria com o que vocês falaram no começo sobre o estudo da Torá. Alguns estudam a Torá, ou fazem as rezas, ou cumprem as mitzvot, protocolarmente, pontualmente, discretamente ou estritamente e estreitamente. E outros fazem como Eldad e Meidad. Usam o estudo da Torá para voar, para ampliar, para expandir. Usam a reza para voar, para ascender. E assim também as mitzvot e o contato com a comunidade. E por isso Eldad e Meidad, afinal de contas, transcendem. E estamos falando deles, 3.500 anos depois. E nós nada sabemos de todos os outros. Finalmente vem o assunto da viagem da Torá. Vocês lembrarão que quando vão na sinagoga, certo? Nos serviços da manhã, de Shabbat e Hagim, se lê a Torá. E quando lemos a Torá, nós retiramos a Torá do Aron HaKodesh, certo? Da Arca Sagrada. Abrimos a arca, retiramos a Torá. E antes de ler a Torá, o que fazemos? Sempre depois de retirar a Torá e antes de ler, alguém lembra? Exatamente, muito bem. A Torá, passeamos com a Torá pela sinagoga. Só depois lemos a Torá. De onde veio isso? De um versículo que está nesta parashá. Esta parashá nos apresenta a tal da viagem da Torá. O texto diz exatamente: Vayehi binso Aaron, vayomer Moshe, kuma Adonai ve'afutzu oivecha ve'anusu mesanecha mipanecha. Significa isso. E era quando viajava, literalmente estou traduzindo, e era Vayehi binso Aaron. Era quando viajava a arca, vayomer Moshe, dizia Moshe, kuma Adonai, se levante a divindade, ve'afutzu oivecha, e se dissipe toda a adversidade, toda a rivalidade. Ve'anusu mesanecha mipanecha, e se afastem todos os inimigos da nossa face. Ok? E depois tem um outro versículo que diz, o Benucho Yomar, e quando parava de andar a arca, dizia, chuva Adonai Levot Alfei Israel, que volte, que se recolha a divindade entre os milhares do povo de Israel. Entendemos? Então, a primeira parte diz, fala, descreve o movimento da Torá,
E a segunda, o recolhimento da Torá. No movimento se fala da expansão da Torá, e quando parava a arca, se fala de se recolher. Eclesiastes Coelet nos diz que existe um tempo para a guerra e para a paz, para nascer e para morrer, para amar e para odiar, para abraçar, para se afastar, para expandir e para se recolher, para distribuir, arrojar pedras e para colher pedras. Mas eu quero trazer desta vez uma coisa mais gráfica para levar a algo mais, de novo, filosófico, místico. Esse texto que fala, isso que acabei de dizer são 2 versículos, tá? Um que fala sobre o movimento da Torá e outro que fala sobre o momento que fica quieta a Torá. Ou seja, sobre o fim do movimento. Não que fica quieta, o fim do movimento. O começo do movimento e o fim do movimento. Esses 2 versículos estão aí no meio da Parashá. Tá? O estranho é tudo o que está ao redor. É muito difícil encontrar versículos no texto original da Torá. Por quê? Porque a Torá está escrita num pergaminho, sem pausas, sem divisões de capítulos e versículos, nada. É muito difícil identificar um versículo. Com exceção destes 2. De toda a Torá, dos 5 livros, cada um tem 50 capítulos, ou 30 capítulos. Imaginem, cada capítulo tem 40, 50 versículos. Estamos falando de muito texto. Estes são os únicos 2 que estão separados de todo o resto por um espaço branco grande no começo deles 2 e no fim deles 2. No texto, na versão mais antiga que tem a Torá. Não só isso, sino que além disso, existem 3 sinais estranhos que não existem em toda a Torá em nenhum lugar. São 3 letras Nun invertidas. Que estão nesse espaço branco. Nós sabemos que essa forma de escrever a Torá não é de hoje. Aparentemente é de sempre. Como sabemos isso? Porque no Talmud, do século V, IV, já existe uma discussão sobre isso. E porque os rolos do Mar Morto, que são a versão mais antiga que a arqueologia nos mostrou até hoje, que tem 2000 anos, também aparece assim esse texto. Sempre com esse espaço grande, branco, no começo e no fim desses 2 versículos. Toda a Torá não tem espaços em branco, somente entre livros. Tem espaço branco grande, mais ou menos umas 10 linhas. E quando termina uma parashá ou começa uma parashá, às vezes tem um pequeno espaço também. Mas estes 2 versículos são a exceção em toda a Torá. E não somente tem todo esse espaço em branco, sino que além disso tem esses 3 nun invertidos. E não só isso, sino que esses 2 versículos não têm nenhuma relação, nem com o que vem antes deles, nem com o que vem depois. A Parashá está falando de outras coisas que não tem nada a ver com esses 2 versículos. Os sábios no Talmud se debateram muito tempo sobre por que será assim? O que significará essa gráfica? E sugeriram muitas respostas. Se nós tivéssemos tempo, eu contaria a vocês, nos divertiríamos bastante. Não é o caso. Uns disseram, é porque na verdade este texto tinha que estar em outro lugar. Em qual lugar? E começaram a discutir, não, era aqui, não, era ali. Não, na verdade é porque a divisão do livro passa justo por esses versículos. Na verdade não são 5 livros, são 6. E aí onde termina um livro, aqui começa outro. E outro diz, não, esses 2 versículos são um livro em si mesmo. Mas como vai ser um livro de 2 versículos? Tem muitas discussões e cada um traz um monte de coisas bem simpáticas e não só divertidas, como também sugestivas sobre essa possibilidade. Mas afinal de tudo,
se acalma uma discussão talmúdica, e isto é o final do que eu queria contar a vocês. E combinam todos que esses dois versículos não deviam estar aí. O fato é que não tem nenhuma relação nem com o começo nem com o fim. Quer dizer, nada, os dois versículos não têm nada a ver nem com o que vem antes nem com o que vem depois. E os dois versículos, então, não deviam estar aí. Mas então todos combinam, concordam em que os dois versículos não deviam estar aí. E todos combinam em que os dois versículos, atenção, hein? Estão todos sentados, tem de onde se segurar, vão cair da cadeira, hein? Se segurem bem. Muito bem, já estou vendo que a Rony se reacomodou na sua cadeira, bem feito. Se reacomodem todos, hein? Porque eu vou dizer algo muito forte. Os sábios, depois de discutir e sugerir propostas de por que o texto está assim, aonde deviam ir esses dois versículos, neste lugar da Torá, neste outro lugar da Torá, afinal todos concordam. O que é muito raro. Concordam em que esses dois versículos não têm nenhum lugar na Torá. Nossa. Momento, não terminou o assunto. Esses dois versículos não deviam estar, deviam ser apagados? Não, nada disso. Esses dois versículos precisam estar soltos no texto da Torá. E por que deviam estar soltos? Para poder se movimentar pelo texto da Torá, para poder viajar pela Torá. Olhem, escutem esta loucura e esta preciosidade ao mesmo tempo. O texto que conta sobre a viagem da Torá precisa viajar dentro do texto da Torá. E para isso precisa de espaço branco. E por isso não tem nenhum lugar fixo. Tudo isto para dizer que a Torá se vê a si própria como algo que precisa viajar. Que não pode ficar morta num armário, nem na cabeça de algum sábio, nem na profecia de um só profeta como Moisés. Precisa fluir como Eldad e Meidad. E por essa razão, toda vez que vamos ler a Torá na sinagoga, antes de ler, viajamos com a Torá. E cantamos o texto que conta da viagem da Torá e que está pendurado no texto da Torá para continuar viajando, e de algum modo com a Torá na mão, antes de lê-la, nós nos comprometemos a continuar essa viagem para evitar que a Torá morra. É isso, senhoras e senhores. Razak Baru. Agora vou precisar ir mesmo. Espero, adoraria poder Hazaku Baru escutar a Rabino. conversa entre vocês. Hazaku Obrigado. Baru. Vai Hazaku ter que Baru. voltar, vai ter que voltar. Muito Aí, obrigada. obrigada. Maravilhoso. Deixa com a gente agora para a gente digerir um pouquinho. Obrigada. Por Vai favor. viajar na Torá. Obrigado, Rabino. Show de Isso, bola. viagem com a Torá. Boa viagem. Muito Tá bom. bom, tá bom. Grande Tchau, abraço. tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigada. Muito legal, muito E legal. aí? Essa história de viajar na Torá é muito interessante. Por que que hebraico não tem vogal fixa, né? Porque realmente é isso, né? Todas as palavras têm, né, alguns significados e a composição das vogais. é, Enfim, então acho que é bem isso que ele falou, uma coisa fluida de dando sentido, né, na, na gente, sei lá. Ai, muito legal. Ele é muito legal. Espetacular, espetacular. Agora a gente está entre a gente, Luciana, a gente esqueceu algumas coisas aí no protocolo, que foi muito rápido, que foi Abraha e foi de. Você quer aproveitar agora, antes da gente começar essa nova fase do estudo? Sim, sim, eu vou
Nosso estudo hoje é a intenção de Francisco Edvar Ben Maria Ieda, que faleceu ontem, e Refuah Shlemá de Melina Batluana, Fernando Ben Noa e Antônio Pádua Ben Nair. Vou fazer a reza. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol hamim, venatan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten Torá. Amém. 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 Eu encontrei a parte que tem os dois nuns no espaço branco. É no capítulo 10, versículo 35 e 36. Eu também estava procurando, não achei. Mas é muito interessante isso que ele falou, muito interessante. Eu não tinha lido isso do Eldad e Meidad, eu não, onde eu estudei não falou deles, mas muito legal, muito interessante. Eu acho que tá no Midrash, Luli. Aí não tá no texto original. Mas Eu tinha eu achei essa parte do seio, da essência, essencial, literalmente, sendo redundante. Porque não adianta o judaísmo ser algo técnico. Você faz as coisas sem kavaná, sem vontade, sem kavod, sem incorporar aquele teu conhecimento para a essência. Isso se relaciona justamente com o passuk que permeia toda a Torá. Porque isso mostra para mim, dois motivos. Um, a Torá está viva. Ela não é um texto do passado, a Torá é viva e ela deve ser aplicada ao nosso dia. E ela navega não só esse trecho não só dentro da própria Torá, mas dentro da nossa vida e do nosso dia a dia e da nossa de tudo. E a gente não pode ter uma vida sem Torá e principalmente sem o seio, sem a essência do que é a Torá. Porque sendo assim, usando a primeira parte dele, se pode se elevar. Eu pensei quando ele falou, vocês não sabem quem são esses dois capítulos. Eu pensei num momento que ia ser Eldad e Meldad, como que estavam fora de si, super criativo, que estavam no meio de todo, sem nada a ver, mas não é. Vinha por... Eu vou recitar os versículos que falam da parte que ele comentou. Ah, mas está em inglês aqui. Eu quero acrescentar uma coisa. Tem um trecho do Talmud diz assim, eu vou ler a tradução direto. É, ensinaram os sábios, quando Rabi Eliezer adoeceu, adentraram seus alunos no seu quarto para visitá-lo e disseram, é, Rabbeinu, ensina-nos o estilo de vida e seu estilo de vida e mereceremos viver no mundo vindouro. E aí o Rabino vai dizer para eles, sejam prudentes em honrar seus amigos, impeçam seus filhos da lógica, que é uma palavra bem específica em hebraico, e em hebraico não, já é aramaico, então muda, e que se assentem sempre entre os sábios. E aí enfim, participo de outro Beit Midrash, e a gente ficou tentando entender o que significaria esse impeçam seus filhos da lógica. Porque se você pega o estilo de vida de um sábio do Talmud, ele basicamente estuda a Torá o tempo inteiro. E isso resulta numa lógica. E o Rabino diz para eles, tipo, se vocês querem merecer o mundo vindouro, vocês têm que impedir que os seus filhos sigam a lógica. E aí eu queria fazer uma relação um pouco com isso, dessa, como eu poderia dizer? Desse seio que sai água e que é por todas as partes e que não está, você não vai encontrar ele na lógica. Tipo, não é o óbvio. Tipo, é uma coisa a mais do que isso. Ok. Eu tenho aqui em português. E quando a arca se punha em marcha, Moisés dizia: Levanta-te, ó Eterno, e dissipem-se os teus inimigos, e fujam de diante de ti os que te odeiam. E quando pousava, dizia: Repousa, ó Eterno, no meio dos miríades de milhares de Israel. Tem um no antes e um no depois, e o espaço antes e o espaço depois.
Muito legal. Eu achei muito interessante também quando ele falou sobre a menorá, né? E o sentido da menorá, e como o Lu falou também, o reflexo entre a gente, do nosso rosto, né, da face, e também como ele fez a ligação entre os sete braços da menorá e a comunidade em si, que ela é uma só, mesmo com suas individualidades do ser humano, mas ela continua sendo uma única menorá, né? Então, que a gente consiga ter essa consciência sempre e refletir sobre isso, porque isso é judaísmo e é comunidade e é Torá também. Em todos os... Eu vejo também na menorá sete velas que são relativos aos 7 dias da semana e para um só Shabat. Eu também vi isso como representando todo dia da semana você tem que se elevar a cada passo, vamos dizer, né? Mas a cada pensamento, a cada dia, a Legal, cada tem que se elevar, Uhum. né, para muito você fazer o legal. seu corpo. Tem uma chance, né, Lu? Toda semana tem uma chance, né? Toda semana a gente tem a chance. E é, É, e é na verdade, não é sete todo. em um. 7 dias em um, no Shabat. Tá, sobre esse Vou te ponto ajudar uma específico de se coisa. elevar, ele não é de todo mês. Ele é de todo dia, toda hora, de todo o momento. Na Momento. verdade, tem um trecho dessa paraxá que é muito simbólico. Eu ia fazer um comentário mais longo, mas Baruch Hashem, o Rabino fez aqui um comentário que tomou bastante tempo e foi muito profundo e muito lindo. Então, acho que não dá nem tempo para isso, mas tem um trecho específico que eu acho interessante. Nessa paraxá, povo ou pessoas que estavam infiltradas no povo, certo? Aliás, deixa eu voltar aqui à discussão de vocês, que eu acho mais interessante. A gente falou de quando a gente tem que se elevar, a gente tem que se elevar todo dia e toda hora, tá? Existe um midrash, que para mim é um dos midrashs assim, mais fantásticos pelo efeito surpresa que ele tem, que é uma discussão, eu acho que é o Rabbi Shammai, Rabbi Hillel e eu não sei quem é o outro, eles estão discutindo, olha, se a gente pudesse escolher uma frase da Torá para resumir ela toda, qual seria? Alguém aqui tem algum palpite? Uma frase da Torá para resumir ela toda. Ninguém está me escutando? Ou ninguém tem palpite? Ou ninguém gosta de mim? Levítico É, 19, Eu 19. aqui não estou conseguindo falar. Existe Alô? uma Estão ouvindo? frase que diz que ame o teu próximo como a ti mesmo. Eu acho que foi o sábio Hillel que falou essa frase para essa Isso. resposta. São três frases. Qual vocês acham que é a segunda resposta? Alexandre E queria foi... falar. Estava ouvindo sim, Alexandre. Oi. Pode Tá falar. ouvindo? Agora, se já tiver o Na gabarito, não me verdade, trola. quando o Moregabai falou, eu me lembrei logo que, com relação ao sábio Hillel, que ele chega e diz assim, o homem queria aprender a Torá em um só pé, né? E aí Hillel responde da seguinte forma, ama teu próximo como a ti mesmo, o resto é comentários. Essa Então, história é muito boa, mas na é, verdade existe uma discussão no próprio texto talmúdico qual seria uma frase que resumiria a própria Torá, e a discussão que tem, a primeira pessoa que vai falar, eu não lembro realmente dos nomes, ele fala, a frase que resume toda a Torá é Shema Israel Hashem Elokeinu Echad. Por quê? Porque com a nossa crença em Deus, a gente tem todos os valores e está aí em toda a Torá. Porque se a gente tem Deus, a gente tem a Torá e pronto. O segundo sábio, eu não vou saber qual é o nome de cada um dos sábios, falou: olha, sua frase é muito boa, muito pertinente, mas a frase que resumiria a Torá para mim, foi o Hillel que falou, ame o outro como a ti mesmo. Aliás, Rabi Akiva, eu acho. Ama o outro como a ti mesmo. Porque se você ama e você respeita o outro, e assim mesmo você vai ter amor por Hashem.
e você vai estar ao cumprimento de tudo. E a terceira frase, o terceiro sábio falou e disse: olha, a frase que resume a Torá é o seguinte: você tem que sacrificar um corban pela manhã e um corban pela tarde. E essa foi a frase vencedora. A gente se pergunta por que essa frase foi a vencedora? Porque se a gente não tem constância no nosso amor a Hashem, se a gente não tem constância no nosso amor ao próximo, se a gente não tem constância no nosso judaísmo, se a gente não tem constância na nossa vida, nada anda. Disciplina, né? Então, e a constância, todo dia eu tenho que lembrar que eu tenho que amar a Deus, todo dia eu tenho que lembrar que eu tenho que amar o outro a mim mesmo, todo dia eu tenho que lembrar que eu tenho que estudar a Torá, todo dia. A constância que leva à elevação. Então, a gente tem que se elevar todo dia, a todo momento. Coisa básica, não precisa ser muito complexa. Peguei um copo d'água, Shiakol me abdvaró. Uma coisa simples. A constância a gente leva às nossas vidas. O Corban Debate que aí. você falou, Continue aí Samuel, o debate. Continue aí o Radar debate. Baru. Samuel, mas o Corban que você traria para hoje seria é, Olha, qualquer vamos tipo de lá. mitzvot ou seria tipo o serviço de reza? Diga uma opinião sua. Tá. O Corban, hoje em dia não existe Corban, tá? Corban, não existe Não, templo, não então, existe trazendo para Corban, o dia de hoje. tá? Se substitui hoje o Corban pela Midá, tá? Da manhã, tarde e noite. Mas, na verdade, essa história, o Midrash, ele é muito simbólico, ele não tem uma precisão histórica, tá? Não é Então, na literal, verdade, o né? que ele quer falar é o seguinte: é a constância do teu judaísmo, a constância da tua boa ação, a tua constância do teu amor a Deus, é a constância da tua reza, é a constância da tua fé. Não precisa, eu não preciso para elevar, fazer algo grandioso. E, Faço e pequenas coisas o tempo todo. e eu acredito também que não é Entendi. necessariamente uma reza em si específica, Shema Israel, toda hora, mas com pequenas ações suas, com você mesmo, do tipo, graças, graças, hoje tá sol, hoje tá chovendo, ou hoje eu vou sair, hoje eu não vou sair, hoje eu fiz isso, ou não vou fazer aquilo, ou, enfim, é, é a sua, o seu dia a dia em elevação, em contato, enfim, não só em agradecimento, em esperança, em fé e em significar a vida como sendo uma vida divina, né? Como sendo uma vida divina, É, que às vezes só, tem, só, né? Hum, só para não me perder, que eu esqueci de pedir um acréscimo para essa discussão ser para Refosh Lemar, Diora Batreina e Tânia Lea Bat Sara Liba, que estão aqui na minha listinha, tá? Mas é exatamente isso. Mais do que rezar, 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 rezar. O que que adianta? Eu passo o dia rezando, eu não faço nada. Eu não entendo o que é aquilo. o Coreba, É né? até uma discussão que eu tenho bem antiga com meu pai. Gabai, Fale, Gabai, doutor Alexandre. que doutor, Fale. diminua essa patente. Só tentando dar um complemento com relação à questão de viver a Torá, certo? É justamente viver para o nosso próximo, para o nosso semelhante, né? É você ver um mendigo que está mendigando, pedindo um dinheiro para poder sobreviver, comprar um pão, comprar alguma coisa, e se solidarizar, até mesmo com um drogado que você encontra na rua, que ele também é um ser humano, servo, criatura de Deus, e que, de alguma forma, muitas vezes a gente olha com olhos de repulsa, mas que, na verdade, são vítimas da própria circunstância da vida, né? Então, isso aí eu acho que isso aí é a realidade de realmente viver a Torá. É você ter empatia pelo outro, pelo seu semelhante, né? Quando o Rabino falou com relação a Panave é o rosto, né? Tanto, como ele mesmo disse, tanto externo como interno, né? A iluminação vem da menorá,
para iluminar a nossa menorá. Que nós temos uma menorá, né? Nosso próprio rosto, é como está na bênção dos Koanim, quando termina na paraxá passada, na Sô, né? A bênção dos Koanim, que Panaveleja, né? Ou seja, de iluminar, iluminar o nosso semblante, né? Para que a bênção de Deus ilumine o nosso semblante, que ele resplandeça o rosto sobre nós. Já estou fazendo mais ou menos uma interpretação, né? Então, é justamente com relação ao quê? A todos os nossos sentidos, né? A todos os nossos sentidos, porque nossa própria face, ela já é uma própria menorá, né? Nós temos dois ouvidos, nós temos dois olhos, nós temos dois narizes, nós temos uma boca. Somar tudo dá sete. Então, é justamente os sete braços da menorá, que é justamente por aí onde nós ouvimos, é onde o que nós vemos, é o que nós falamos e o que nós inspiramos a cada momento, né? Que é a inspiração divina. Pois é isso aí. Ô, Alexandre, que boa interpretação sua Caraca, também. Bárbaro. perfeito seu comentário. Olha, eu vou até com a câmera aberta, eu vou ficar de pé aqui, viu? Desculpe eu não estar com o meu rosto aqui mostrando, porque eu realmente eu não estou me dando bem com esse aplicativo aqui. Eu É até agora não consegui um botar spoiler. Na próxima meu semana, rosto. quem vai apresentar a parte inicial da Paraxá é Alexandre, viu? Ótimo. Uhul! Boa, Ótimo. Alexandre, boa. Bom, pessoal, já são 9h38. Se Agora alguém você tiver tem mais. que me dar um curso, Nivaldo. É, Desculpe atrapalhar, Luciano. Você tem que me dar um curso para eu poder saber mexer aqui no meu celular aqui. eu acho que o senhor que está de camisa azul está querendo comentar, mas está cortando o áudio dele. Tem internet, a gente não consegue ouvir. Seu Gideon, a gente não consegue ouvir o senhor. A gente sabe que o senhor está querendo falar, mas a gente não consegue ouvir. Enquanto ele tenta ajeitar esse problema tecnológico, tem um tema que foi um tema que eu passei. Desculpa, já pode falar. Tenta fechar a câmera e só falar, porque às vezes melhora a transmissão. Não dá para ouvir nada, Gideon. Às vezes tem que fechar a câmera para poder transmitir legal o áudio. Sobrecarrega menos a transmissão, sabe? Ele fechou a câmera. Agora ele tenta falar. Consegue ouvir? Sim, sim. Eu queria complementar o senhor Alexandre falando sobre a questão de nós é, termos o tzedakah, podermos ter essa relevância com o próximo. Eu não sei se você acredito que vocês já viram, já ouviram falar, né? Quando você vai para o nome do Eterno, certo? Você vai observar uma coisa, que quando você vai para Gematria, o nome do Eterno, ele dá 10, 10, Yod He, né? 5, 6, 5, tá? Então dá 10.500, dá 10, 5, 65. Já foi provado que o nosso código DNA também é 10, 5, 65.
Acredito que vocês já ouviram falar nisso aí. Então, veja só, o nosso código, o código do nosso DNA contém o nome de Axé, contém o nome de Axé. Aí essa paraxá, ela veio sobre a questão da Nalá, né, que é, né, que fala justamente quando você fala de acender acender as lâmpadas, sempre leva em consideração que o fato de nós termos piedade e misericórdia, sermos termos a piedade com o próximo, independente do que ele seja, temos que lembrar justamente isso, que em cada um de nós, independente do que somos, do, de defeito que temos, nós temos essa luz divina, que é o nome do Eterno no nosso DNA. E essa lâmpada divina que nós temos que manter, né, a cada dia, quer dizer, os 7 braços da menorá, todos os dias, temos essa briga constante de manter a luz divina acesa dentro de nós. Até porque o que acontece quando você acende um fogo? Quando a lâmpada é um fogo, o fogo ele tem a capacidade de quebrar a lei da gravidade. Ele tem a capacidade de quebrar a lei da gravidade e sobe, todo o tempo subindo, certo? Então, é, é, é por isso que quando nós mantemos, né, a nossa chama divina, todo o tempo em alerta, acesa, conseguimos manter esse padrão, nós conseguimos elevar o nome do Eterno, que está dentro de nós, que está no nosso DNA. Então, a cada mitzvah cumprida, nós temos a capacidade, nós estamos nos capacitando para fazer de forma verdadeira e pura o serviço do Eterno, né? Então, eu vejo dessa forma. Ok, excelente. Pessoal, se a gente está animado aqui, né? Mas eu acho que a noite tá longa, hein, Luciana? O que que você acha? Muito bom, gostei. Muito legal também. Mas já são 15 para as 10. A minha abóbora tá virando, minha carruagem tá virando abóbora também. Pois é, Ai, a Agora minha o Alexandre também. apareceu aí, apareceu o Alexandre. Pronto, então Mas, já está pronto para a próxima semana. Tudo já, o isso. treino já aconteceu aí. É. Mas foi excelente, só Show de bola, agradecer mesmo, muito espetacular, viu? bom. Cada Espetacular. semana se superando. isso Cara, mesmo. só para encerrar, tem uma reflexão muito interessante, porque Miriam, nessa paraxá, é afastada do acampamento por Lachonará. Eu tenho tantas reflexões sobre isso, mas o tempo esgotou, mas esgotou porque a gente estava falando de Torá, e isso é muito, 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 muito bom. Tá certo? Foi um prazer Samuel, estar com vocês. Sempre fico muito você dá feliz de aula toda encontrar vocês. segunda? Você dá aula toda Quase, segunda? quase toda segunda. Quando eu consigo ser liberado, é bem em cima da hora. Mas Júlio não tem férias? As minhas férias eu vou estar na Polônia visitando os campos de concentração. Ai, Uma ai, ai. segunda-feira para nós, Coisa. Samuel. Vê aí com o Nivaldo para doar uma segunda-feira para você ser o nosso Vou, em vou, uma vou- Verdade, segunda-feira. Veja verdade. aí. Eu sei que Combina. sempre que pode eu Eu entro aqui. tô toda hora Isso. fazendo convite lá, Sarita. Toda É, hora. Mas você vê tá que bom. sempre que eu posso eu entro aqui. Não Por é É, favor, não é por por má favor. vontade, é realmente por estar É, mais complicado um pouquinho. falou é. o Muito professor, bom, Vai Gabai. lá. Muito obrigada. Abraço, boa Gente, noite, bom ver boa noite, boa vocês. noite. Boa Tchau, noite. Tchau, pessoal. boa Tchau, noite. boa Boa noite. noite. um abraço, pessoal. Eu vou parar a Tchau, tchau, gravação tchau. aqui. Obrigada Tchau. pelas Até a intenções próxima. do estudo.
Ivaldo, Oi.